Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira, dia 30 de outubro. Vamos iniciar o nosso segundo dia da reunião do PMO de novembro de 2020. Hoje temos uma agenda um pouquinho mais curta, como de praxe. Nós teremos uma inclusão hoje na nossa agenda, uma apresentação sobre a calibração do SMAP ONS para a Bacia do Madeira. E a gente vai começar por essa apresentação, inclusive. Então, já passo a palavra para a Alessandra, que vai fazer essa apresentação. Alessandra, bom dia, fica à vontade. Você está no mudo, Alessandra. Desculpe. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os participantes. Eu sou a Alessandra Maciel, trabalho na gerência de metodologias e modelos energéticos do ONS. Irei apresentar para os senhores a calibração do modelo SMAP ONS para a bacia do Rio Madeira. Vou projetar aqui os slides. Vocês já conseguem ver os slides? Sim, Alessandra. Ok. Perfeito. Aqui temos um fluxograma da apresentação, tá? Um sumário da apresentação com fluxograma do processo de calibração, algumas características da bacia do Madeira, os resultados obtidos e algumas conclusões. Em relação aqui ao fluxograma do processo, temos uma parte inicial que refere-se à seleção dos pontos de calibração, temos uma parte referente à consolidação das vazões observadas e a seleção dos postos PLU, que são consolidados, enfim, a consolidação desses dados pluviométricos. Para a Bacia do Madeira, especificamente, foram utilizados os dados de precipitação estimada por uma constelação de satélites, através do produto GPM, o Global Precipitation Mission. E aí, esses dados eles foram inseridos na calibração, a planilha Excel, que é utilizada. Inicialmente, fazemos uma calibração manual, inserimos alguns parâmetros de acordo com as características da bacia, e aí iniciamos o processo de calibração automática. Então, a cada calibração, a cada rodada, esses resultados eles são avaliados e o processo, fazemos os ajustes dos parâmetros, né, sempre observando o hidrograma, a forma do hidrograma, e aí esse processo é um processo cíclico e até, então, estarmos satisfeitos com os resultados obtidos, tanto na forma do hidrograma quanto os índices, o MEIP, o coeficiente de eficiência. E aí, depois de satisfeitos, damos por encerrado aí o processo de calibração. A bacia do Rio Madeira é uma bacia de grandes dimensões, vocês podem observar aí na tabelinha ao lado, as subbacias têm uma área de drenagem que varia de 16.000 quilômetros a 364.000 quilômetros quadrados. E essa apresentação ela foi realizada na reunião do subgrupo de hidrologia na quarta-feira e ficamos devendo para os senhores essa calibração da subbacia do Giral. Então, nós tínhamos inicialmente feito uma calibração considerando Giral e Amarumaio, mas aí por problemas técnicos, por conta da pandemia, né, a concessionária não vai poder disponibilizar os dados de Amarumaio, então essa subbacia foi integrada à subbacia do Giral. E temos boas notícias, que os resultados da calibração foram muito bons para essa subbacia, considerando toda a área de drenagem de Giral e Amarumaio. Então, essas duas subbacias, elas estão inseridas também em território peruano e boliviano, não só no Brasil, mas em território de outros países. Então, a calibração será apresentada para as subbacias de Príncipe da Beira, Guajará-Mirim e de Giral. Posteriormente, apresentaremos os resultados no PMO. Essas subbacias entrarão no PMO de janeiro, né, conforme já informado ontem pela Daciana, e esses resultados serão apresentados posteriormente para Guaporé, Rondon 2, Dardanelos e Samuel. Então, em vermelho serão os resultados apresentados hoje. Temos aqui os resultados para o Príncipe da Beira. Então, são bacias de grandes dimensões, né, conforme apresentado a tabelinha de área de drenagem, vocês podem observar a forma do hidrograma, né? Então, temos aqui pela quantidade de KTs, e o hidrograma ele depende da chuva ocorrida em vários dias anteriores. Para essa bacia foi utilizado
o KT de até menos 60 dias. Vocês podem observar também que é uma bacia que apresenta um período úmido e um período seco bem definido, pela forma do hidrograma. Temos aqui uma bacia, apesar de grandes dimensões, ela apresenta um solo raso, né? Vocês podem observar pela forma aqui do escoamento de base, a linha em amarelo. E obtivemos excelentes índices de calibração príncipe da beira, com um MEIP de 11% e um coeficiente de eficiência em torno aí de 95%. Então, os resultados são bem satisfatórios. Foi necessário incluir o reservatório de planície, o quarto reservatório. Temos aqui o parâmetro H. E temos aqui os demais outros parâmetros. O coeficiente de recessão de 8, K2T1. Vocês podem observar o bom ajuste aí do modelo, tanto pegando as subidas quanto as recessões. O período de calibração utilizado foi de janeiro de 2017 a 31 de agosto de 2020. Tá? Então, deixa eu passar aqui em cima, temos os dados de precipitação, e embaixo as vazões observadas em azul, a calculada vermelha e a vazão de base em amarelo. Aqui a outra subbacia, Guajará-Mirim. Então, nessa subbacia também tivemos os KTs elevados, em torno de 38, no menos 38, no caso 38, mais de 40 KTs, né? Então, isso mostra que a chuva ocorrida em vários dias anteriores impactam na forma do hidrograma, no escoamento dessa bacia. O KT foi um pouco menor, em torno de 4. Também foi necessário adicionar o quarto reservatório, o reservatório de planície, e o índice de calibração, o MEIP, tivemos um MEIP em torno de 24%, um coeficiente de eficiência em torno de 84%. Uma das vantagens do modelo chuva-vazão é que ele serve como preenchimento também de dados faltantes de vazão. Vocês podem observar a boa aderência. Nesse período não tivemos dados de vazão, mas vocês podem observar que o modelo chuva-vazão pode ser utilizado também para preenchimento de dados faltantes. Em relação à Giral, temos aí os resultados, justamente com a nova configuração, incluindo a Marumaio. Então, foi necessário o número de KTs aí até o menos 15, né? Então, vocês podem observar, ela diferentemente de Príncipe da Beira e Guajará-Mirim, apresenta um comportamento diferenciado, principalmente por conta do comportamento das vazões lá em Amarumaio, né? Então, vocês observam um bom ajuste, tanto na recessão quanto na ascensão, né? E no período seco também, vocês podem observar. Para essa bacia, o K2T foi de em torno abaixo de 2. Tivemos um MEIP de 24%, um coeficiente de eficiência em torno de 86%. Também foi adicionado o reservatório de planície. Desculpe, essa foi Giral. Desculpa. Desculpa, eu tinha apresentado os resultados de Santo Antônio e de Giral. Esse aqui é o de Giral, incluindo a nova configuração. K2T de 2,8 e o KT de menos 34, até menos 34. Nessa subbacia também foi necessário adicionar um reservatório de planície, com H de 8, e observamos aí o bom ajuste, tá? Tanto dos períodos de ascensão quanto recessão, e ela apresenta um comportamento mais nevoso. E essa bacia aqui é de Santo Antônio, que tinha passado antes, me desculpem aí. Então, para Giral, tivemos um bom índice de calibração, em torno de 14%, e um coeficiente de eficiência de 90%. Então, os resultados foram, inclusive, superiores aos resultados obtidos com a calibração individual de Amarumaio e de Giral separadamente. Vocês podem observar um comportamento mais nevoso e um KT até menos 34. Para Santo Antônio, além do reservatório de planície, foi necessário incluir a segunda saída do reservatório superficial. Vocês podem observar aqui o H1.
um K2T baixo, abaixo de 2, e aí tivemos um MAPE de 24%, coeficiente de eficiência em torno de 86%. O escoamento de base é muito, muito baixo. Vocês podem observar pela linha amarela. Praticamente, tivemos aqui um KKT de 600, que é o coeficiente de recessão do escoamento de base. Então, esse é um dos maiores KKTs de todas as bacias do SIM. Vocês podem observar aqui pela representatividade do hidrograma, né? Ele é bem baixo mesmo. E o número de KTs em relação às demais bacias, Santo Antônio, pela sua dimensão, menor que as demais outras bacias, os KTs foram utilizados até o -15. Em relação às conclusões, as subbacias de Príncipe da Beira, Guajará-Mirim e Jirau apresentaram bons índices de calibração. Nessas subbacias foi necessário adicionar o reservatório de planície, conforme mostrado. Príncipe da Beira e Guajará-Mirim apresentaram respostas mais lentas à chuva e suas vazões sofrem forte influência da chuva ocorrida em vários dias anteriores. Isso pode ser observado pela quantidade de KTs. Para a subbacia de Santo Antônio, os índices foram razoáveis, né? Foi necessário também adicionar o reservatório de planície, a segunda saída do reservatório superficial. E com a incorporação dessa bacia, nós teremos os seguintes percentuais de uso do modelo de mapa ONS e CEPINHAS para a previsão de vazões da primeira semana operativa. Dos seguintes subsistemas: o Sudeste, Centro-Oeste, um percentual de 87%, o Sul, 100% das bacias já estão operacional, com a calibração apresentada no PMO de agosto, né, pelo Rogério. Nordeste, temos 90%, Norte, 55%, e o SIM, isso representa um percentual aí de 84%, o SIM como um todo. Agradeço aí a atenção de todos e ficamos à disposição dos senhores para qualquer questionamento. Obrigada. Ok, Alessandra, obrigado. A gente faz uma pausa, então, agora de 5 minutos para eventuais dúvidas que quem nos assiste agora pela manhã possa postar lá no fórum, e a gente retorna, então, com as respostas a essas dúvidas e a continuação das apresentações desta manhã de sexta-feira. Ok? Voltamos em 5 minutos. Voltamos do nosso primeiro intervalo, da reunião do segundo dia do PMO de novembro. Voltamos, então, conforme combinado, aí, respondendo algumas perguntas que foram postadas no fórum. A gente começa pela pergunta do Alberto Silva, da USP. Ele nos pergunta o seguinte: se as reuniões de hidrologia são abertas ao público, se sim, como ele poderia participar? A gente solicita, então, a Luana, que nos ajude, nos apoie nessa resposta aí. Luana, bom dia. Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Nós tivemos na quarta-feira, né, a 34ª reunião sobre hidrologia. Essa reunião, ela não tem uma periodicidade fixa, né, ela é feita em função das demandas que ocorrem, a necessidade de alguma apresentação específica, e quem pode participar dessa reunião são os agentes associados ao ONS e à CCE. Nós temos um grupo específico, né, que trata disso. Qualquer coisa, né, é só mandar um e-mail para sghidrologia@ons.org.br que nós podemos, né, passar informações, né, mais específicas. Obrigada. Ok, Luana, a gente aproveita a sua presença e eu passo mais uma pergunta para você. Desta feita do Álvaro França, da Apollo Energia, ele nos pergunta se seria possível disponibilizar um teste comparativo entre os resultados do SMAP do Madeira e os resultados do Previvaz para essa bacia, para que os agentes consigam identificar o que se de fato houve ganho nessa nova modelagem. Luana. Obrigada, Juliano, obrigada ao Álvaro. Inicialmente, né, nós começamos a fazer a implantação dos modelos de chuva-vazão, nós sempre fazíamos esse teste, né, essa comparação do desempenho do modelo de chuva-vazão com a jornada do SMAP, do Previvaz. Contudo, né, a gente viu que tem, historicamente, os modelos de chuva-vazão para essa primeira semana de previsão, eles sempre dão, né, em todos os casos testados, né, melhores resultados que o Previvaz. E, a partir disso, né, nós
mandemos uma nota técnica para a ANEEL, e a partir desse momento, né, temos uma liberação e não é mais necessário fazer essa comparação, né, a gente já parte dessa prerrogativa, que o desempenho, em função de tudo que a gente já verificou nas várias bacias que a gente já testou, o desempenho dos modelos de vazão sempre são melhores que o Previvais, então por isso nós não temos essa comparação. Obrigada, Juliana. Ok, Luana, obrigado. Seguimos, então, com mais uma dúvida, agora do Gabriel Rogato, da Minerva Energia. Ele pergunta o seguinte: com a melhora da calibração da subbacia giral agregada, seu ONS pretende manter agregado ou futuramente separá-lo? Alessandra, você pode retornar aí para nos ajudar a responder a pergunta do Gabriel? Sim. Obrigada, Gabriel, pela pergunta. Obrigada, Juliano. Isso é algo que vai ser avaliado posteriormente. Então, depois tivemos esse problema com a disponibilização dos dados aí de Amaro-Maio, mas no futuro o ANS pretende avaliar essa separação ou junção. É algo que precisa também ser verificado com desempenho no operacional, né? Porque temos a questão do controle de cheias também que precisa ser observado para a bacia. Então, essa questão ela vai ser avaliada posteriormente em relação aos dados operacionais. Aí a calibração em relação aos dados previstos e observados é algo que vai ser avaliado posteriormente. E caso possível, será feita essa agregação ou não. Vai depender dos resultados obtidos aí. Obrigada. Ok, Alessandra, obrigado. Então, essas foram as perguntas postadas para a apresentação que a Alessandra realizou no começo dessa nossa reunião. A gente segue agora com a apresentação sobre a previsão de afluência para o horizonte desse PMO de novembro. Quem fará essa apresentação hoje será o Fred. Fred, bom dia, fica à vontade. Opa, bom dia, Juliano. Bom dia, pessoal. Vamos. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a previsão e a geração de cenários de vazões para esses meses, né? Para o mês de novembro e de dezembro. Então, primeiro, vamos falar sobre o sistema Sudeste. Durante outubro, a gente tinha previsto que o Sudeste ia ficar em 68%, mas ao longo das revisões, esse valor mensal, né, foi diminuindo. E o estimado do fechamento de outubro, hoje, é de 53% da média de longo termo, que é o menor outubro do Sudeste no nosso histórico de 90 anos. E para novembro, a previsão mensal desse subsistema é de 23.835 megawatts médios, que representa 75% da média de longo termo. A gente consegue ver que a previsão é sempre crescente ao longo das semanas do nosso horizonte, e a gente espera, né, que o Sudeste vai fechar na posição de 12º menor novembro do histórico. E aí, agora, alguns destaques para as principais bacias do Sudeste. Então, a gente consegue ver que a previsão do Grande, em termos de ENA, sobe um pouco no início dessa próxima semana, depois já volta a cair. Mas as previsões semanais são esperadas de sempre ascender semana a semana, fechando uma média mensal de 43% da MLT. Para o Paranaíba também a gente consegue ver uma pequena ascensão devido à chuva prevista e depois uma recessão, mas também a modelagem numérica aponta que para essa bacia também teremos enas ascendentes semanalmente, fechando uma média mensal de 79%. Para a bacia do Rio Tietê, a gente também espera uma previsão semanal ali próximo já da média e longo termo, e aí a partir da segunda semana, mais ou menos, essa previsão já passa da média da MLT. Então, aí fechando essa subbacia com uma previsão mensal de quase 100% da média. Para o Paranapanema, a gente também tem ascensão no nosso hidrograma, né, nossa previsão de ENA, para a próxima semana, e aí semanalmente vai ter incrementos pequenos, né, ficando mais ou menos no mesmo patamar, de cerca de 70%, e aí a média mensal também fica próxima de 70%. E para o Paraná também temos previsões ascendentes
de ENA semanalmente, fechando uma média mensal de 81%. Para o subsistema sul, né, no PMO de outubro, a gente tinha previsto 61%, o que não foi se verificando durante as revisões, né, que tivemos pouquíssimas chuvas, né, durante esse mês na região sul, então o estimado para o fechamento de outubro esse mês é de 21%, né, e configurando o segundo menor histórico de outubro para esse subsistema. Já para novembro, a gente tem a perspectiva de ser o menor novembro do histórico do sul, né, cerca de 28% da média de longo termo, ou então, né, 2.650 megawatts médios, como previsão mensal. Mesmo com as ENAs subindo semanalmente, posicionamento no histórico dessa previsão é ainda o mais baixo do histórico. E agora o destaque para a bacia do Rio Iguaçu, que vem com uma previsão mais ou menos estável, e a gente espera que, em termos de ENA, a previsão para essa bacia fique próxima ali do 30% da sua média de longo termo. Enquanto para a bacia do Rio Uruguai, a previsão mensal é de 22% também, subindo muito pouco durante as semanas. Para o subsistema Nordeste, a gente tinha, no PMO de outubro, feito uma previsão de 58% e foi oscilando oscilou um pouco, né, durante as revisões, e aí agora o estimado para outubro é de 50%, ou o oitavo menor outubro do histórico. E para novembro, a previsão mensal é de 67% da MLT, ou 3.500 megawatts médios, que representa o 20º menor novembro do histórico, para esse subsistema também, com previsões de ENA ascendentes durante as semanas previstas. Para a bacia do Rio São Francisco, a gente consegue ver, né, que realmente essa tendência de acréscimo semanal também se verifica na previsão diária, né, que é esse valor pontilhado em vermelho. A previsão mensal para essa bacia do Rio São Francisco fica em 67% da média de longo termo. Para o subsistema norte, no PMO a gente tinha feito a previsão de 62% da MLT, que oscilou durante as revisões, mas o estimado para fechamento de outubro é de 58%, né, um valor extremamente próximo do que a gente tinha previsto. O outubro ficou como o terceiro menor outubro de histórico para esse subsistema. Já a previsão, só a título de curiosidade, a gente verificou que o SIM como um todo, né, ficou como esse mês de outubro como o menor SIM do histórico, né, de 90 anos. Então, acho que uma informação relevante para compartilhar com todos. Mas aí, para o subsistema norte, a previsão por mês de novembro é de quase 4.000 megawatts médios, que é um valor muito próximo, né, da média de longo termo, né, que é 97%. Aí essa previsão fica como o 42º na posição do histórico de novembros para esse subsistema. E aí, destaque para a bacia do Rio Tocantins, que tem uma previsão de acréscimo bem alta, né, para a primeira semana, e aí acréscimos mais graduais semana a semana dentro de novembro, fechando uma previsão mensal de 127% da média de longo termo. Então, agora uma previsão, um panorama geral do SIM, né, para essa previsão mensal de novembro. A gente consegue ver que ainda esse mapa está bem colorido com esse laranja terroso, que representa previsões abaixo da média de longo termo. A gente tem previsões próximas a médias aí no Paraná, no Tietê, no Doce e no Jequitinhonha. E acima, né, da MLT, principalmente no Tocantins e no Itabapoana, ali na região entre Espírito Santo e o Rio de Janeiro.
Então, aí, para a gente ter um acompanhamento semanal das previsões, o Sul, a tendência é só crescente, né, começando em 18%, passando da casa dos 30% e fechando na última semana próximo a 45% da média. No Nordeste, a previsão começa em 46%, sobe até a quarta semana, onde chega num pico de 80%, e aí na última semana decresce um pouquinho, fechando 73%. No subsistema Sudeste também, a gente tem esse comportamento similar de ascensão durante as 4 primeiras semanas, até chegar a um pico de 85%, e aí a previsão para a quinta semana é de somente 72%. E no subsistema Norte, comportamento parecido também, ascendendo nas primeiras 4 semanas, chegando no pico de 106% e caindo na quinta semana para 76% da MLT. Em termos de sensibilidade, né, o Sudeste, a previsão do valor esperado é de 75%, podendo, sei lá, quase aí 20% a menos ou 20% para mais. No Sul, a gente tem que o limite inferior é de 15%, o valor esperado de 28% e o limite superior de 54%. O Nordeste, também, o valor esperado de 67%, com oscilações de 20% para mais ou para menos. E no Norte, cenário parecido também, 97% de valor esperado, e com os limites inferiores e superiores, em torno de 20% a mais ou a menos desse valor do VE. Agora, sobre a geração de cenários para o mês de dezembro. Desculpa aqui, acho que ficou errado. Depois vou corrigir, passar para vocês, né? Mas a previsão, né, para novembro, os cenários serão para dezembro. Para o sistema Sudeste, a gente consegue ver que a maioria dos cenários ficam ali próximos de entre 70% e 90% da média, né? O 48% quase por cento dos cenários ficam nesse patamar, mas ainda a maioria dos cenários ficam abaixo da média de longo termo. Para o subsistema Sul, a grande maioria dos cenários, né, 45% deles, está abaixo de 50% da média de longo termo, e a gente, fazendo aí uma soma a gente consegue ver que nem 10% dos cenários fica acima da média. Então, a gente é de esperar realmente valores bem baixos para dezembro. Os cenários do Nordeste também, sim, a maioria se encontra um pouco abaixo, né, da MLT, 35% dos cenários entre 70% e 90%, mas uma distribuição mais normal, assim, né, dos cenários. E o Norte também, a maioria dos cenários se encontrando entre ou 90% e 110%, ou 70% e 90%. Muito próximos da média, né, geralmente abaixo da média, para cenários de vazões para dezembro. Então, era isso que eu tinha que apresentar hoje. Juliano, agradeço a minha apresentação e estou aberto para responder perguntas. Obrigado. Valeu, Fred, obrigado. A gente faz, então, mais um intervalo de 5 minutos e voltamos aí, após esse breve intervalo, com as respostas às perguntas postadas no fórum e aí, trazendo para vocês os resultados desse PMO de novembro. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos, então, de mais um intervalo da reunião do PMO de novembro desta sexta-feira. Vamos às perguntas postadas no fórum e, em seguida, a gente passa, então, para a apresentação dos resultados deste PMO. Temos uma pergunta do René Yoshida, da 2W Energia. Ele pergunta o seguinte, ele faz um comentário, na verdade, né, em que em uma das apresentações de ontem foi mencionado que não será possível o uso de créditos de GFOM em novembro. Ele pede para a gente esclarecer como esses créditos são geralmente utilizados. Bom, René, você está se referindo à apresentação que foi realizada pelo Vinícius ontem, na primeira apresentação da tarde de ontem do PMO. Assim, de uma maneira bastante simplificada, alguns agentes termoelétricos lançam mão dessa modalidade de geração, quando eles não estão despachados por ordem de mérito, eles geram,
lançam mão dessa titulação, né, que é o GFON, que é a geração fora da ordem do mérito, ficam com um crédito relacionado a essa titulação, e quando, eventualmente, ao longo do ano, eles são chamados a gerar por ordem de mérito, eles podem não gerar efetivamente e aí lançar mão desses créditos. Então, seria um acerto contábil, né? Então, eles geram antes, fazem crédito, e aí, em determinada época do ano, quando eles efetivamente são chamados a gerar por ordem de mérito, eles podem, então, não gerar efetivamente e lançar mão desses créditos. Tá, ok? Então, de uma maneira bastante simplificada, seria isso. Qualquer dúvida, por favor, você pode encaminhar para a Central de Relacionamento com os Agentes também, que a gente esclarece melhor, se não ficou tão claro. Da mesma forma, nós temos uma outra pergunta do Gabriel Dias, da Central Energia. Gabriel, a sua pergunta acabou ficando muito grande e acabou truncando, então não foi possível entender exatamente qual que é o seu questionamento. Então, você fica à vontade também, para a gente não perder o conteúdo da sua pergunta, você fica à vontade também se você quiser encaminhar essa sua dúvida aí para a Central de Relacionamento com os Agentes, que a gente responderá também, tá bom? Então, seguimos com a nossa agenda. Vamos agora apresentar os resultados do PMO de novembro. Quem trará essa apresentação para a gente agora vai ser a Diana. Diana, por favor, bom dia e fica à vontade. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Então, dando prosseguimento aqui às apresentações dos resultados, vou trazer aqui os principais resultados da rodada do DECOMP. A gente divulgou os resultados preliminares perto das 4 horas da manhã do dia de hoje, então o DEC já está lá divulgado. E os principais resultados, então, vamos seguindo aqui. A gente traz aqui o CMO, né? CMO por patamar de carga e por subsistema. Em relação à última revisão do PMO de outubro, a gente observou que no subsistema Sudeste, Sul e Norte houve uma elevação de cerca de R$50 em relação à revisão passada, então os 3 subsistemas acoplados, ficando com 378,24 no patamar de carga pesada, 376,07 no patamar de carga média, 360,96 no patamar de carga leve, obtendo CMO médio de 368,03. O subsistema Nordeste houve uma redução em relação à revisão 4 do PMO de outubro, uma redução em torno de cerca de R$20, mais ou menos, por megawatt-hora, ficando então nesse PMO com 168,58 no patamar de carga pesada, 147,32 no patamar de carga média, 146,01 no patamar de carga leve, 150,64 no CMO médio semanal. Em relação à ENA, já foi apresentado pelo Fred, né, na apresentação anterior. Foi falado um pouco também ontem nas apresentações iniciais, né, do PMO, e a gente deixa aqui na apresentação só a título de referência e consulta. Em relação ao armazenamento, então, dos subsistemas, o armazenamento inicial, a gente apresentou ontem na apresentação de dados de entradas do modelo de curto prazo. Então, o subsistema Sudeste iniciando o estudo com 23,7% de energia armazenada, e a previsão para o final do mês de novembro é que o subsistema termine com 20% da OEAR. Subsistema Sul começando com 24,4%, chegando no final do mês com 11,5% da OEAR. E o subsistema Nordeste em 56,5%, iniciando e finalizando o mês em 45,5%, e o Norte iniciando em 30,4%, finalizando com 26,8%. Em relação à previsão de carga, a gente também traz aqui só a título de referência, eventuais consultas, porque a apresentação foi bem mais detalhada ontem, nos dados apresentados pela Marcela. Em relação ao despacho térmico, por conta a gente viu que teve uma elevação do CMO, né, do subsistema Sudeste, Sul e Norte,
apesar da elevação significativa de torno de R$ 50 por megawatt-hora, não houve uma diferença significativa em relação ao despacho térmico comandado pelo DECOMP na revisão 4. Na revisão 4 estava sendo previsto 10.282 megawatts, e agora para esse subsistema acho que ficou com o gráfico trocado. Não, para o PMO está certo, e na revisão passada tinha sido previsto 10.274, então diferença bem pequena em relação ao despacho térmico. Só lembrando que desde o PMO, desde de janeiro desse ano, né, de 2020, o despacho térmico ele é comandado pelo DECEM, e a gente traz aqui as informações do DECOMP a título de referência e sensibilidade. Então, para esse PMO, lembrando só que todos os resultados aqui são focados na primeira semana operativa, que abrange o dia 31 de outubro até dia 6 de novembro, e a gente vê um montante aqui, então, para o SIM de 10.882, e desses 10.882, cerca de 6.300 em relação à inflexibilidade declarada pelos agentes. A restrição elétrica aqui no Sudeste é referente à usina Luiz O.R. Melo, que a gente apresentou ontem também, nos dados iniciais, nos dados de entrada do curto prazo, que é referente à Luiz O.R. Melo, para evitar risco de corte de carga na região de Governador Valadares, e cerca de 3.718 megawatts médios de ordem de mérito. Então, aqui no próximo slide, a gente traz quais são as usinas que foram despachadas, tanto que ficaram por mérito ou inflexíveis. Lembrando que no informe, esse daqui é apenas um extrato do informe que vai ser divulgado hoje ainda, ao longo do dia, e tem algumas usinas adicionais aqui, além, né, do subsistema, não termina aqui, mas aqui na apresentação a gente só trouxe as usinas que foram despachadas, independente do despacho. Então, no mérito, a gente vê que estaria até Ibirité, em todos os patamares, né, de pesada, média e leve, e até Cuiabá, Norte Fluminense 4 e Cuiabá, que tem o CV um pouco acima de Ibirité, por conta de inflexibilidade. E a razão elétrica aqui de Luiz O.R. Melo, comentado anteriormente também. No subsistema sul, a gente observa o mérito até a usina Madeiras, com o CVU de 311,46, e no subsistema nordeste, como o CMO ficou relativamente mais baixo, teria despacho por mérito somente das usinas Prosperidade, que estaria totalmente inflexível, e Porto PC1 só no patamar de carga pesada. E no subsistema norte, o mérito estaria até Maranhão 4, no patamar de carga pesada e média, no patamar de carga média e leve, e Parnaíba 4 no patamar de carga pesada. Em relação à importação de energia, a gente informa, né, a gente coloca essa informação no IPMO, que vai ser divulgado, e a gente trouxe também na apresentação de ontem de dados de curto prazo, a título de referência. Então, como já foi apresentada com um pouco mais de detalhe ontem, vou passar direto, e ela vai ficar disponibilizada na apresentação e também no informe que a gente vai divulgar. Entrando, então, aqui nos resultados dos fluxos, né, obtidos para essa primeira semana operativa, esse diagrama ele fica disponibilizado na planilha de resultados que a gente divulga junto com o DEC oficial. Então, no patamar de carga pesada, na primeira semana, a gente observa aqui como é que está o fluxo, né? Em relação como é que está o comportamento em relação à exportação de energia, importação de energia. A gente observa que o modelo está apontando a exportação do Nordeste, né, o Nordeste exportador, como tem sido praticado na diária, o Norte no comportamento exportador, né, ele importa um pouco aqui do Nordeste fictício, que é o que vem do fictício Norte, e depois manda um pouco também aqui pelo bipolo para o Sudeste. Então, o Sudeste está basicamente importador também, enviando um pouco de energia aqui para o Sul, e o Sul completamente importador. Na patamar de carga pesada, os limites que foram atingidos foram os limites de carga, os limites do FNES e o FNS.
No patamar de carga média, a gente observa também comportamento similar dos fluxos, exceto aqui no sentido sudeste Vaiporã, que ficou zerado, né, no patamar de carga pesada, estava no sentido sudeste Vaiporã. E os fluxos que atingiram seu limite nesse patamar de carga foi a NESE também, assim como no patamar de carga pesada, e o FNS mais a NESE no limite conjuntural. E no patamar de carga leve também comportamento bem similar dos outros demais patamares. O Nordeste exportador, o Sudeste basicamente importador. A gente vê também aqui na patamar de carga leve uma pequena exportação do Sudeste para o Vaporã, e o Sul está importador em todos os patamares de carga. E os limites que foram atingidos, chegaram no limite, né, que foram atingidos, assim como o patamar de carga leve, do patamar de carga média, também foi a NESE, e o FNS mais a NESE, e o FNS mais a NESE também no conjuntural, assim como na média. Que a gente traz também armazenamento por subsistema, a gente mostrou logo no primeiro slide o armazenamento inicial, esses valores, e o armazenamento final do mês, lembrando que o valor que está apresentado naquela tabelinha inicial é para o final do mês de outubro, então aqui a gente tem o final da semana, que é o final, que seria para o dia 27 de novembro, aqui é para o dia 4 de dezembro, então o valor que está na primeira tabela é uma interpolação linear que a gente faz para chegar no valor previsto no final do mês, no dia 30. E aqui a gente traz também a título de referência, e também vai estar divulgado também na planilha de resultados, o armazenamento por reservatório equivalente ao longo das semanas. A gente também traz aqui o custo marginal da operação, a gente já mostrei, né, inicialmente qual o valor que estava para todos os patamares, e aqui a título de sensibilidade a gente traz também o resultado previsto pelo modelo Decomp ao longo das semanas, lembrando que toda semana a gente atualiza todos os dados, né, que são revisados semanalmente, e a gente revê o valor referente à primeira semana. Aqui é só uma questão de sensibilidade mesmo. E só para finalizar, então, essa semana, no PMO de novembro, a gente está comandando o despacho antecipado das usinas AGNL para a semana do dia 2 de janeiro até 8 de janeiro de 2021. E de acordo com o benefício GNL calculado, o benefício GNL calculado para todos os subsistemas está inferior às usinas AGNL, ao CVU das 3 usinas AGNL, então não há previsão de mérito para nenhuma delas 3, e ainda é necessário a necessidade do despacho de Luiz O.R. Melo para evitar o risco de corte da região de Governador Valadares e na região norte do Espírito Santo. Em relação aos resultados, era isso que eu tinha a apresentar, Juliano. Passo a palavra para você e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Ok, Diana. Mais uma vez, obrigado. Então, a gente faz aí o nosso último intervalo. Vamos fazer uma pausa aí de 5 minutos. Retornamos com as respostas, as perguntas postadas no fórum e com a leitura da ata da reunião do PMO de novembro. É isso. Voltamos daqui a pouco. Voltamos, então, do nosso último intervalo, desta manhã de sexta-feira, da nossa reunião do PMO de novembro. Vamos às respostas às perguntas postadas no fórum. Vocês lembram que no último intervalo eu tinha comentado que o Gabriel Dias, da Central Energia, tinha enviado uma pergunta que tinha ficado truncada, e o Gabriel reenviou ela dividida em 3. Então, a gente já chega lá, tá, Gabriel? Só vou responder aqui ao colega Leandro Kobayashi, da Partner. Ele é uma pergunta que a gente sempre lembra ao final, mas acho interessante, já que o Leandro perguntou, a gente traz agora já. Ele nos perguntou se as apresentações de ontem e hoje ficarão disponíveis ainda hoje. Sim, Leandro. Assim que a gente encerrar a reunião agora, pela manhã, nós vamos uni-las e vamos disponibilizá-las para consulta, tanto no Sintegre quanto no site do INS. E os vídeos, né, com as apresentações, com
as respostas com as participações de vocês, com as nossas respostas às perguntas. No início da próxima semana, nós deveremos disponibilizá-las no canal do ONS no YouTube, como de praxe, ok? Então, vamos às demais perguntas. Vou começar pela do Gabriel. Então, vamos lá, Gabriel. Deixa eu ver se eu começo pela parte correta. Aqui. Bom dia. Então, só lembrando, né? É o Gabriel Dias, da Central Energia. É nobre ver a preocupação e a discussão profunda do ONS no que diz respeito à operação do Subsistema Sul. Contudo, vale lembrar que em junho deste ano, o Iguaçu se encontrava em uma situação de armazenamento melhor do que a atual, aproximadamente 20% acima, segundo o Gabriel, além de, à época, estarmos num período úmido, quando havia possibilidade de replecionamento, e ainda assim foram implementadas restrições operativas em algumas usinas. Seguindo, atualmente, a situação dos reservatórios da bacia é ainda pior que no período supracitado, e tendo em mente o início da escassez de chuva que pode ser potencializado pela laninha, existe alguma justificativa técnica para o ONS não ter apresentado medidas imediatas de restrições de defluências na modelagem das usinas do Iguaçu, especialmente Salto Santiago? O Gabriel completa. Convém ainda destacar que a previsão do modelo Decomp é de armazenamento próximo a 0% na bacia do Iguaçu ao final de novembro. Nesse sentido, seria mandatório o travamento da vazão do Salto Santiago a fim de evitar problemas elétricos e energéticos, além de uma adequação desta operação na modelagem Decomp já nas próximas semanas? Então, essa foi a pergunta completa do Gabriel. Gabriel, vamos lá. Eu vou tentar sintetizar, porque isso tudo foi muito discutido ontem, foi amplamente debatido durante a tarde de ontem, em vários momentos, na apresentação do Vinícius, e muitas dúvidas muito semelhantes às que você pontuou. Inclusive eu esqueci, eu vou aproveitar, e também a pergunta do Lucas Pousani, do IFSC, lá de Florianópolis, ele foi na mesma linha aí do Gabriel. Vou ler a pergunta do Lucas aqui. Tendo em mente toda a preocupação que o ONS expressou com a operação do Subsistema Sul, por que não foi publicada nenhuma restrição operativa para o subsistema, principalmente para as usinas do Iguaçu, cujos armazenamentos já ficarão próximos a zero nas próximas semanas? Isso será feito para as próximas revisões? Vale lembrar que as expectativas hidrológicas para o subsistema não apresentam um cenário de melhora. Então, Lucas e Gabriel, então, retomando aí a resposta. Como eu falei, esse assunto foi amplamente discutido durante a tarde de ontem, durante a apresentação do Vinícius, durante a participação do Vinícius aí para responder as várias perguntas. Então, assim, ficou claro exatamente, até pelas perguntas de vocês, que o Sul está passando por um momento bem crítico. Já existe uma sala de acompanhamento aí do Sul que vem se reunindo aí rotineiramente, com a participação do ONS, dos agentes da ANA e de outros envolvidos. Com relação ao fato da gente, desses reservatórios, mesmo ou apesar de um despacho térmico adicional que nós estamos tendo aí nas últimas semanas, em virtude de uma deliberação aí do CMSE, que já foi amplamente também comentada e debatida, mesmo assim não tem sido possível reduzir, nós conseguimos minimizar um pouquinho essa geração que vinha sendo feita no Sul, justamente por conta dessa geração térmica, mas não foi possível reduzi-la aos níveis que nós gostaríamos, justamente porque é necessário atender uma carga do SIM, e essa geração do Sul ainda segue sendo importante, por conta de toda uma série de outras restrições que permeiam a operação do Sistema Interligado Nacional. Então, assim, nós temos minimizado a geração do Sul sempre que possível. Existe essa sala de acompanhamento do Sul que se reúne rotineiramente, e então, eventualmente, a gente pode ter declarado aí, pode ser declarado pelos agentes aí novas restrições ambientais ou de qualquer outra monta, de qualquer outra fonte, né? Para que isso possa ser aplicado nos modelos. Sempre que a gente tiver essas restrições e elas serem passíveis de aplicação no modelo, elas serão aplicadas como também de praxe nosso. Lembrando, conforme também comentado pelo Vinícius ontem, não basta apenas a geração térmica para que a gente consiga replecionar o Sul.
porque por conta das afluências estarem extremamente baixas, a gente precisa precipitação no sul e que essa precipitação se transforme em afluência, se transforme em vazão. Porque mesmo se a gente conseguisse reduzir ao mínimo, se não chega água e eu tenho que obrigatoriamente manter uma defluência mínima na cascata, a conta não fecha e eu vou continuar perdendo o nível dos principais reservatórios da região. Então, assim, a gente vai continuar, assim, estamos com uma lupa muito grande no sul, vamos seguir com essa atenção, como a gente já vem fazendo, mas a gente bate em algumas situações limite. Então, o que foi dito ontem e que eu hoje reitero a vocês todos, que a gente vai continuar com essa atenção, vamos seguir com essa geração térmica para nos apoiar, para que a gente possa minimizar, mas para que a gente tenha para que a gente possa ter um quadro de reversão, a gente vai precisar passar por, obviamente, um período de precipitação, né? Que nos possibilite reverter isso no sul, ou que essa precipitação vindo aí, que esse cenário, que esse período úmido e configurado nos outros subsistemas, em especial no norte e no sudeste, possa fazer com que a gente possa também maximizar a transmissão dos outros subsistemas para o sul. Tá? Então, e aí você fala sobre, você citou aí especificamente, vocês citaram, né, especificamente Salto Santiago. Salto Santiago hoje tem uma restrição ambiental de uma taxa de depressionamento diária de 15 centímetros por dia, se não me engano, e que por restrições do modelo Decomp, ela não é possível de ser modelada. Tá? Então, já existe uma restrição para Santiago, mas é de uma taxa de depressionamento diária que não é possível de ser modelada. Então, por isso que na operação a gente vê Santiago aí onde a gente tem um pouquinho de água na bacia do Rio Iguaçu, e a gente vê um comportamento um pouco diferente quando a gente analisa o resultado do modelo. Ok? É por conta dessa limitação da modelagem dessa restrição específica, como outras restrições de taxa de depressionamento que a gente tem pelo restante do SIM, que não são possíveis também de serem representadas. Tá bom? Então, é mais ou menos isso, acho que o que foi comentado ontem e que eu pude trazer em resumo para vocês hoje pela manhã. Sigo com outras dúvidas que foram postadas aqui. Eu vou para a pergunta agora, eu já falei, aqui, a do Leandro, da Trade Energy. O Leandro nos pergunta sobre a inflexibilidade das usinas térmicas. Por que a inflexibilidade das usinas térmicas ficaram tão altas em todos os submercados? Para ajudar aí a responder a você, Leandro, eu vou solicitar a Diana, então, que retorne e nos apoie aí nessa resposta. Diana, por favor. Bom dia, Leandro. Obrigado pela pergunta. A inflexibilidade, conforme definido no procedimento de rede, é uma prerrogativa dos agentes. Então, esses valores ficaram altos em todos os submercados por conta da declaração feita para essa semana operativa, de acordo com a previsão de geração que cada agente nos envia. Ok, Diana. Obrigado. Aproveito que você está conosco. Faço mais uma pergunta. Agora, a pergunta da Tamires Batista, da Compass. A Tamires nos pergunta o seguinte, ela pede para a gente esclarecer sobre o descolamento dos CMOs da região Nordeste. Ela diz que, já que o limite de exportação Nordeste não foi atingido nessa revisão, estaria relacionado ao atingimento da Tucuruí e Xingu? Diana, você pode nos ajudar, então, a responder a dúvida da Tamires? Uhum. Tamires, bom dia, obrigada pela vida pergunta. Realmente, o Nordeste ficou descolado dos outros subsistemas, né? Não foi possível, a energia mais barata desse subsistema Nordeste não foi possível fluir totalmente para o Sudeste, e apesar de não ter pego especificamente na exportação Nordeste, foram atingindo outros valores no limite máximo, como, por exemplo, FNS, FNES e FNES, mas FNS também em alguns patamares, além de entre outros limites também. Então, apesar de não ter pego especificamente na exportação Nordeste, o limite dos troncos de interligação, né,
foram atingindo os limites máximos, impossibilitando, então, o escoamento de uma energia um pouco maior. Ok, Diana. Obrigado. Então, essas foram as respostas às perguntas que foram postadas no fórum até o momento que a gente retornou do nosso intervalo. Vamos, então, agora para... assim, só antes, né? Sem prejuízo aí a alguma pergunta que eventualmente tenha sido postada no momento que a gente já estava aqui respondendo, por favor, a gente pede que essas perguntas sejam encaminhadas à central de relacionamento com os agentes, tá bom? Eu vou agora para a leitura da ata e para o posterior encerramento dessa reunião. Então, eu vou compartilhar o arquivo da ata e vou proceder, então, à leitura a partir de agora. Espero que todos estejam vendo. Então, vamos a ela. Então, a ata da reunião deste PMO de novembro de 2020, realizada, então, nos dias de ontem e hoje, 29 e 30 de outubro, uma transmissão online realizada pelo site do ANS. Então, as seguintes apresentações foram realizadas ao longo desses 2 dias. Pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de novembro, para a elaboração para o PMO do referido mês, e a calibração do SMAP do Madeira. Sobre a apresentação do acompanhamento e previsão da carga, a apresentação foi iniciada com o acompanhamento da carga verificada ao longo do ano de 2020 e as respectivas taxas de crescimento em relação aos mesmos meses do ano anterior. Foram ressaltados os acontecimentos que impactaram o comportamento da carga ao longo do ano em curso, principalmente aqueles provocados pelas medidas de isolamento social, para tentar conter o avanço da Covid-19. E após esse período, o aumento do nível da carga de cada um dos subsistemas em função do retorno das atividades econômicas no país. Foram ressaltados também, para os últimos meses, as ocorrências meteorológicas nas capitais dos subsistemas. Em seguida, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de novembro e dezembro, consolidadas no PMO de novembro, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos na segunda revisão quadrimestral do Plano 2024. O mês de novembro foi também comparado com a previsão do PMO passado, de outubro, quando esse ainda era considerado o segundo mês do horizonte de previsão. Na sequência, foram apresentadas as taxas de crescimento em relação ao ano de 2019, com base nos seguintes estudos: a previsão para o planejamento anual energético 2024, a primeira revisão quadrimestral para o mesmo estudo, com as suas previsões atualizadas da revisão extraordinária, as previsões consolidadas para a segunda revisão quadrimestral e, por último, a composição do ano de 2020, considerando os valores verificados e estimados até outubro e para os meses de novembro e dezembro, as previsões realizadas para o PMO. Em resposta à solicitação de alguns agentes através da central de relacionamento, foi acrescentada na apresentação uma tabela com os valores semanais verificados e estimados para os subsistemas e o SIM durante o mês em curso, outubro. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, as principais alterações de limites elétricos para esse PMO. Pela Gerência Executiva de Programação da Operação, os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM nesse mês de outubro, os dados de entrada do modelo DECOMP, o acompanhamento do modelo DCEM na programação diária e aprimoramentos da representação do DCEM relacionados à régua 11 de Itaipu. As apresentações realizadas pela Gerência de Meteorologia e Hidrologia. Então, no dia de ontem, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Inicialmente foram apresentadas as anomalias de precipitação e de temperaturas extremas ocorridas no mês de outubro e a previsão de precipitação para a primeira semana operativa de novembro. A partir da terceira semana operativa, houve uma mudança no padrão da precipitação, que até o início do mês estava restrita ao extremo sul e norte do país, quando as frentes frias atingiram latitudes mais baixas, associadas a uma fase favorável da convecção nas regiões sudeste, centro-oeste e sul da Bahia. As bacias dos rios Paranaíba e São Francisco apresentam os maiores totais de precipitação até esta data, onde deve ser observada a anomalia positiva de precipitação até o final do mês. Em contrapartida, a geração eólica e solar decresceu ao longo dessas semanas. As temperaturas extremas permaneceram elevadas, sendo que na última semana operativa, a atuação de uma massa de ar frio anômala para a época do ano ocasiona queda de temperatura nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Para a primeira semana operativa de novembro, os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que a precipitação deve ficar localizada em latitudes mais baixas. Nas regiões norte e nordeste, contribuindo para as bacias dos rios São Francisco, Tocantins e Xingu. Historicamente, esse trimestre, novembro, dezembro e janeiro,
se caracteriza pelo estabelecimento do período chuvoso no setor central do país. De maneira geral, as temperaturas são elevadas em todo o país. A anomalia de temperatura de superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial e a configuração dos campos de radiação de onda longa e de vento em baixos níveis da atmosfera indicam a situação consistente com o episódio do fenômeno Laninha. A previsão de vários modelos de TSM indica a probabilidade superior a 80% de continuidade do Laninha de intensidade fraca a moderada durante a primavera e início do verão. Foram apresentados os resultados dos hidrogramas com a precipitação média verificada e prevista por conjunto, bem como as vazões verificadas dos últimos dias. E as vazões previstas pelos modelos SMAP para a previsão da primeira semana operativa, no caso para as bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, Paraná, Tocantins, Jacuí e para Três Marias. Adicionalmente, foi informado que a partir do PMO de dezembro, o modelo SMAP irá substituir o modelo Previvaz para a primeira semana operativa prevista para as usinas de Jirau e Santo Antônio na bacia do Rio Madeira. A divulgação dos parâmetros das bacias modeladas serão divulgados somente no dia 30. Ou seja, hoje, né? Ademais, as outras usinas pertencentes à bacia do Rio Madeira, as usinas de Dardanelos, Guaporé, Rondon 2 e Samuel, terão sua previsão na primeira semana substituída para o modelo SMAP em janeiro de 21. Já no dia de hoje, inicialmente foi apresentado o desempenho da previsão de vazões no mês de outubro de 20 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO em revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Destaque-se outubro de 20 foi o pior de histórico para o SIM como um todo. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de novembro de 20 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaque-se na previsão da ENA que os subsistemas Sudeste, com 75%, Sul, 28%, Nordeste, 67% e Norte, 97%, estão abaixo da MLT para o período. Para o mês de dezembro de 2020, os cenários gerados foram agregados em 153 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 47% dos cenários gerados apresentam a ENA entre 70% e 90% da MLT. Para o Sul, 45% dos cenários apresentam a ENA abaixo de 50% da média e somente 10% dos cenários acima dos 110% da média. Para o subsistema Nordeste, 35% dos cenários se encontram entre 90% e 70% da média e longo termo, e para o subsistema Norte, 55% dos cenários gerados estão entre 70 e, acredito eu, entre 70 e 90%, ou 70 e 10% da MLT. Aqui a gente vai dar uma olhadinha para dar uma corrigida, tá bom? Indo para assuntos gerais, a informação também que o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de novembro, para o sistema brasileiro, é de 10.473 megawatts. As demais informações são as informações de praxe, de rotina, que vêm sendo mantidas na ata historicamente. Não vou lê-las, então eu vou parar o compartilhamento. Conforme a nossa rotina também, a gente solicita, então, que nessa próxima meia hora, quem tiver contribuições à ata, por favor, envia e-mail para a conta do PMO, que é o pmo@ons.org.br. Então, nós aguardaremos as contribuições até às 11h30, quando então daremos a ata por finalizada. Então, nesse momento, a gente pode, então, finalizar a reunião do PMO de novembro. Agradecemos aí aos colegas do ONS que fizeram com que essa reunião fosse possível, a Vox, que nos dá o suporte aqui na transmissão, e a vocês que nos acompanharam no dia de ontem e hoje pela manhã. Então é isto, encerramos esse PMO, aguardamos vocês aí a partir da próxima semana, às sextas-feiras, nas reuniões semanais da programação da operação, sempre às sextas-feiras às 15 horas, exceto nas semanas como essa que estamos em PMO. Então é isso. Uma boa sexta-feira a todos, um bom final de semana, um bom feriado para quem vai fazer o feriado e até a próxima. Um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado.